Olá, pessoal! Vamos estar juntos mais uma vez. E eu falo mais uma vez porque eu tenho a impressão que eu já trabalhei com todos vocês em estágio. É porque nós estaremos trabalhando juntos, somos eu e mais 3 turmas. Uma turma de ciências naturais e 2 turmas de ciências biológicas. E esse estarmos juntos vai acontecer entre 26 de junho e 26 de agosto. É isso. Durante 2 meses, portanto. Não é tanto tempo como nós tínhamos geralmente disponível no período de aulas presenciais, mas eu tenho certeza que dá sim para construir alguma coisa bem interessante e significativa. Tudo isso vai depender de nós mesmos e de um esforço de cada um dos estagiários, de vocês, portanto. Mas eu também vou me esforçar e vou estar aqui sempre disponível para aquilo que for necessário. E, bem, por sermos tantos alunos, eu decidi desenvolver um método que eu estou testando e, obviamente, por ser um teste, eu vou estar investigando os resultados desse método. E esse método é explicado aqui agora nessa aula que eu decidi gravar em vídeo e disponibilizar para todas essas 3 turmas ao mesmo tempo. E, portanto, tem algumas coisas que eu vou usar como exemplo, que não é específica a nenhuma das 3 turmas, mas que serve para todas as 3. E vocês vão ter sempre disponível no Google Classroom um material que é específico ao estágio que vocês estão fazendo. Não se preocupem, não vou fazer confusão. Mas, enfim, eu acredito que vai ser interessante a experiência e ao longo dela eu vou me sentindo o que é preciso mudar, o que é preciso adaptar. Vamos conhecer como vai ser então essa experiência. Vou apresentar para vocês uma introdução e o plano de ensino. Portanto, aqui estamos com a introdução ao estágio supervisionado. Os objetivos dessa apresentação são o que classicamente eu costumo colocar nas minhas disciplinas, na primeira aula, porque são objetivos importantes quando estamos começando a desenvolver uma disciplina. Eles são identificar os diferentes momentos da disciplina, é importante saber o que nos espera, compreender como interagir na prática com os conteúdos a serem tratados, e principalmente aqui em estágio isso é extremamente relevante, é fundamental, porque o estágio é prática e os conteúdos que vão ser tratados eles precisam ser direcionados para essa prática, precisam ser fundamentos dessa prática. E enfim, tendo percebido como interagir com esses conteúdos na prática, aí sim nós podemos pensar nesse terceiro objetivo, que é projetar perspectivas de aprendizagem a partir de compreensões básicas do que a disciplina irá oferecer. Essas perspectivas de aprendizagem, elas são individuais. Embora nós tenhamos esses objetivos da disciplina em si, os conteúdos são para todos vocês. Obviamente que cada um individualmente vai poder projetar suas próprias perspectivas de aprendizagem. Eu dividi essa apresentação da seguinte forma: uma parte introdutória sobre os estágios supervisionados, sua importância na formação do licenciando. E aí tem um desenvolvimento que é a apresentação do plano de ensino e do roteiro de atividades. Quero já deixar explicado também o roteiro de atividades para vocês. E no final as considerações finais. Considerações finais significa que não são conclusões. Aqui não fechamos um
ciclo de ideias de uma maneira definitiva, né? São algumas considerações finais apenas. E para introduzir, o que eu queria lembrar para vocês é que o estágio ele é bem importante porque é o momento em que um futuro professor, um possível futuro professor, talvez alguns de vocês não estejam pensando em se tornarem realmente professores, mas estarão capacitados para tanto, pois terão um diploma de licenciados. E, nesse sentido, pensemos dessa maneira: o futuro professor, ele sente como é estar no ambiente educacional. Mesmo agora, quando nós estamos no período de ensino remoto, esse ensino remoto é ambiente educacional, porque os professores estão tendo que se adaptar, os alunos também, não só no ensino superior como nós, mas na educação básica também, né? Da mesma maneira. E, portanto, mesmo os estágios supervisionados no ensino remoto, eles têm essa função aí também. O futuro professor sente como é estar no ambiente educacional, é um momento em que o licenciando experimenta e atua efetivamente em seu campo de formação. E essa parte é interessante de se pensar, mesmo aqueles dentre vocês que estão interessados em uma área não pedagógica dos seus cursos, estão desenvolvendo conhecimento no curso como um todo e também dentro da área que vocês estão atuando. E vão poder, nesse momento do estágio, usar da bagagem, do conhecimento todo que vocês estão acumulando para atuar efetivamente dentro do seu campo de formação. E é também um espaço em que é possível fazer uma análise de práticas e ações que vocês estão estudando, que vocês estão experimentando, com as quais vocês estão tendo contato, analisar, questionar essas práticas e essas ações, exatamente por ser o ambiente educacional onde aquilo que vocês estudam está acontecendo de fato, tendo uma função de interface entre teoria e prática. É um momento que é possível integrar raciocínios daquilo que nós estamos sempre estudando, falando, lendo, e o que acontece e o que pode acontecer, dependendo da maneira como o professor atua, como ele se prepara, como ele se aprimora e investiga a sua prática, enfim, como ele age perante o processo de ensino e aprendizagem. Há essa função de integração de raciocínios. E além do que também existe uma proposta que cada um deve ter dentro de si quando está trabalhando nos estágios supervisionados de dialogar mesmo, de permitir que você experimente esse diálogo que é possível haver durante os estágios entre as políticas e os estágios, as políticas educacionais e o que vocês estão vendo ali na prática dos estágios. Esse diálogo já é possível desde o momento em que o licenciando está se preparando no seu campo de formação através dessa experiência do estagiário. Para que isso fique já em você, para que a sua formação te leve em direção a um profissional reflexivo, autônomo, que é capaz de realmente compreender a realidade em que está atuando e dentro dela qual é o seu papel. E esse papel tem muito a ver com essa formação que já se acumulou e que vai se acumular ainda mais ao longo dos anos da atuação docente. E isso, dentro disso, é muito importante, né? Ter a ideia da integração dos raciocínios entre teoria e prática, do diálogo entre as políticas, os estágios e o questionamento constante das práticas e ações. É um momento de treinar todas essas questões, de ver como elas funcionam e já acionar em sua própria prática docente
tais potencialidades que serão fundamentais para o professor em sua ação educacional, para sempre. E eu acho interessante essa ideia de que o estágio ele oportunize uma integração daquilo que as leis propõem, o que as teorias analisam e as escolas e os seus atores realizam de fato. Nós temos muitas leis propondo e como colocar na prática aquilo que elas propõem para a educação no Brasil. E nós temos muitas teorias analisando e sugerindo, descrevendo, ensinando como integrar isso, né, com o que realmente está sendo realizado nas escolas e nos atores. É um momento de abrir espaço na formação profissional para essa integração. E trata-se de um momento importante da formação inicial e que deve ser pautada pela investigação da realidade, não apenas a teoria que nós estudamos na academia, mas a investigação da realidade, conhecer como ela funciona. E essa investigação ocorrendo mediante processos de reflexão sobre essa realidade, a reflexão ali estando junto, participando, vivenciando. Trata-se de um estímulo importante ao refletir, agir e ressignificar o entendimento e a postura do futuro professor. É uma reflexão, ação e ressignificação, porque muitas vezes tem algumas ideias já pré-formadas que podem ser ressignificadas e merecem ser ressignificadas a partir de uma postura daquele que será, ou não, né? Mas será um licenciado ou será um futuro professor de fato. É preciso entender como funciona a reflexão-ação, a ressignificação constante da prática docente, para que esse professor assuma uma postura realmente, mediante a realidade e a partir de sua bagagem teórica, daquilo que conhece sobre as leis e aquilo que está vivenciando entre os demais atores da escola. Essa frase que eu acho bem interessante, de Kurt Lenk, 2015, é colocada assim: o aluno de estágio precisa enfrentar a realidade munido das teorias que aprende ao longo do curso. Voltamos a falar nisso aqui, né? Das reflexões que faz a partir da prática que observa. E essa prática ela vai estar acontecendo ali nos estágios. E mais, olhem só, de experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que carrega sobre o que é ensinar e aprender, além das habilidades que aprendeu a desenvolver ao longo do curso de licenciatura que escolheu. Essa frase ela é muito completa. Então, além das teorias, das reflexões que pode se estabelecer a partir dessa prática de observação dos estágios, também daquilo que vem das experiências que se vive enquanto aluno. E o aluno sabe também o que é aprender, como aprender. E está aprendendo a ensinar a partir da sua própria visão daquele que está aprendendo. E além de todas essas habilidades que foram sendo desenvolvidas ao longo do curso de licenciatura. São muitas coisas, são muitas dimensões a serem trabalhadas. E vendo o estágio por esse ângulo e mantendo essa visão ao longo de todo o processo, ele se torna ainda mais interessante. Não vê-lo como algo maçante, porque é obrigatório fazer, mas entendê-lo como uma oportunidade muito importante, muito real e
de aprofundamento mesmo no seu campo de formação. E é tão importante que ele aparece também em leis específicas. A primeira lei de 1977, que tratou especificamente do estágio, a lei número 6.494, mas aqui está em vigor atualmente, mais recente, 11.788 de 2008, que coloca o estágio como um ato educativo supervisionado. Realmente precisa haver essa supervisão, porque a supervisão do professor da universidade e, ao mesmo tempo, a orientação do professor da escola. Um ou mais professores da escola, dependendo da experiência que se esteja tendo no estágio. E alguns aspectos que são colocados, e eu estou mantendo aqui nessa introdução exatamente para fortalecer ainda mais a importância do estágio supervisionado. Ele é tão importante que, se estiver definido como requisito para a aprovação e obtenção do diploma, ele é obrigatório, como é o nosso caso, esses cursos de licenciatura. Porque exatamente pelo fato de que ele traz essa oportunidade que está sendo relembrada aqui mais uma vez, porque é relembrada porque eu tenho certeza que vocês já leram, já conversaram sobre isso, até mesmo juntos já pensamos algumas dessas questões em outros momentos de estágio supervisionado. E essa lei prevê algumas questões, como termo de compromisso entre educando, parte concedente e a instituição de ensino. Nós já temos alguns compromissos trocados, intercambiados com alguns professores que sempre participam desses nossos momentos, professores das escolas que são parceiros e as próprias escolas que são parceiras. E também é necessário esse acompanhamento do professor orientador e de um supervisor. Nós temos a função de professor orientador, é o professor da escola, aquele que orienta o estágio ali diretamente na escola, ele que está atuando com os anos, com as modalidades de ensino, as quais o estagiário está tentando, nas quais o estagiário está tentando adquirir experiência. E também de um supervisor, que nesse caso é a função que eu assumo. O professor é da instituição de ensino superior e vejam como tudo isso aparece na legislação e a gente tem procurado empregar do que a legislação contém para que, de maneira melhor possível, vocês consigam ter aproveitamento dessa oportunidade que o estágio abre. E dentro ainda da lei, cabe às instituições de ensino avaliar se a parte concedente do estágio tem boas instalações. No nosso caso, como falei, nós já temos algumas escolas parceiras e indicar o professor orientador. Eu vou estar sugerindo para vocês uma lista de professores que têm ajudado, que ajudaram inclusive agora no PL1, mas vocês também podem propor, podem trazer suas próprias sugestões, porque eventualmente tem professores que vocês conhecem, alguns de vocês nem estão em Bragança, estão em outras localidades próximas a Bragança e também pode indicar professor orientador, mas é importante que eu tenha esse contato com esses orientadores. Eu preciso do contato, preciso saber quem são os orientadores de cada equipe. Eu vou ficar sempre lembrando vocês desse aspecto. É um elemento importante do estágio supervisionado, que o supervisor ele saiba quem são os orientadores, porque em qualquer momento eu posso manter contato com eles podem manter contato comigo. E também a lei prevê essa exigência de apresentação de relatórios dos estágios, e só que esses relatórios podem ter diferentes formatos e realmente
nesse momento vou estar propondo um formato diferente das vivências e da apresentação realmente de como foram as atividades desenvolvidas. Eu já vou entrar nesse aspecto também dessa aula, que é o plano de ensino e o roteiro das atividades. E tem mais algumas questões na lei, eu só coloquei que geralmente, né, quando, dependendo do tipo de estágio, tem até a questão da indicação de datas de avaliações acadêmicas para a parte concedente. Imagine, até isso, né, está incluído na lei. Geralmente vocês que acabam diretamente tratando disso com seus orientadores, diretamente ali no diálogo, na prática. Mas só para concluir essa parte introdutória, eu lembro as palavras de Pimenta e Lima, 2006, que colocam estágio como atitude investigativa. Eles propõem que o estágio seja feito de maneira a transpor-se duas questões. Uma é a prática como imitação de modelos e outra a prática como instrumentalização técnica. Por que transpor isso? Prática como imitação de modelos. O estágio não é apenas para observar o outro professor fazendo e imitar aquilo que se está observando. É realmente uma observação, mas também não é um momento só de observar para criticar o professor que está ali te recebendo, orientando o seu estágio. Observar como ele faz e como que os alunos recebem, e a partir de sua própria formação e das suas maneiras de perceber o ensino e a aprendizagem, desenvolver a sua docência. E também essa questão de transpor a prática como instrumentalização técnica, porque muitas vezes se pensa o estágio assim para aprender técnicas, alguns recursos didáticos. Não é só isso. Também se aprende, mas não é só isso. Não é para imitar modelos e não é só uma instrumentalização técnica. O estágio é um campo de conhecimento e de investigação, um momento em que se vai adquirir compreensões que só é possível nos estágios. E aí Pimenta e Lima colocam uma questão que eu também acho extremamente relevante, que é esse terceiro ponto que está aí nesse slide. Todas as disciplinas na graduação deveriam oferecer conhecimentos e métodos para análise das práticas e das ações que ocorrem durante os estágios. Todas as disciplinas na graduação. O que significa isso? Deveriam oferecer conhecimentos e métodos. É importante e geralmente tem nas disciplinas, dentro da ementa das disciplinas, mesmo daquelas que não são da área pedagógica, existe aquela questão de elaboração de roteiros, de recursos didáticos e atividades. Isso significa, dentro de um curso de licenciatura, que sempre as disciplinas se propusessem a fazer um elo entre aquilo que está ensinando, aquilo que está oferecendo de conhecimentos e métodos para a prática docente. Tudo bem, você aprende adquirir conhecimentos, aprende alguns métodos das disciplinas não pedagógicas, e se você está dentro de uma licenciatura, você não faz o elo, como usar daquilo que você acabou de aprender nessa disciplina na prática educativa. É isso que Pimenta e Lima estão propondo aqui, eu acho extremamente relevante. Porque eu já vi alguns de vocês tendo essa dificuldade, principalmente na disciplina de elaboração de projetos no ensino de ciências, de fazer uma aproximação de um trabalho que está desenvolvendo em um laboratório de pesquisa com uma pesquisa no ensino, como transformar o seu trabalho que você desenvolve com um professor da área não pedagógica, como transformá-lo em uma pesquisa no ensino de ciências. Muitas vezes eu tenho visto essa dificuldade. E aqui isso fortaleceria muito a aprendizagem pedagógica e aplicativa realmente daquilo que você está adquirindo
de bagagem no seu campo de formação aplicativa para o ensino. E não há uma contraposição entre prática e teoria, a gente está falando isso o tempo todo, Pimenta e Lima aqui reforço também. O que nós estudamos na prática tem que estar na teoria. Se alguém está vendo a teoria e vice-versa, na prática e a teoria, o que nós estamos vendo na teoria tem que estar na prática, o que nós estamos aprendendo na prática precisa aparecer na teoria. As duas coisas se retroalimentam e tem que se retroalimentar, inclusive na nossa própria atuação docente. A teoria fundamenta a prática e a prática se torna referência para a fundamentação teórica, nos dizem essas autoras. É isso, essas questões são fundamentais para compreendermos e praticarmos também no nosso cotidiano, dentro do nosso campo de formação e principalmente dentro dessa formação que é oferecida em cursos de licenciatura. Agora eu adentro no desenvolvimento dessa aula de apresentação e aí nós temos essas duas subdivisões, o plano de ensino e o roteiro de atividades. Vamos primeiro para o plano de ensino, porque ele contém tudo aquilo que nós pretendemos fazer. E é claro, eu sempre deixo isso bem evidente para todos, em todas as disciplinas que eu faço, né? Que o plano de ensino é sempre flexível e a gente mexe nele sempre que necessário, mas ele é o nosso referencial. E por isso eu deixei o plano de ensino disponível para vocês no mural do Classroom. Quem ainda não pegou, quem ainda não leu, é bom tê-lo, né? Baixem para vocês uma cópia e vão acompanhando a disciplina pelo plano de ensino. Fica mais fácil de compreender o que está acontecendo, não ficar perdido no meio da disciplina, como acontece muitas vezes com alguns alunos. Aqui, como eu já falei para vocês, esse vídeo ele vai servir para todas as turmas com as quais estou trabalhando, porque o método que eu vou aplicar é o mesmo, os seminários são os mesmos também. E dessa forma, para essa explicação aqui, eu peguei apenas um exemplo de plano de ensino e aí a ementa e os objetivos têm uma variaçãozinha. Eu estou trabalhando com vocês, tem um pequeno grupo de alunos das ciências biológicas fazendo o estágio 3, que é ensino fundamental. Tem um grupo maior que envolve a turma de Ciências Naturais 2018 e a biologia, alguns alunos da biologia 2017 fazendo o estágio em EJA, Educação de Jovens e Adultos. E tem uma turma que é a Biologia 2018, fazendo o estágio no ensino médio. Aqui eu peguei o da EJA, mas como eu já falei, o plano de ensino de cada turma está lá disponível no mural do Classroom e vocês podem dar uma olhada na ementa, mas todos têm essa questão da participação no cotidiano da escola e da sala de aula. No caso, vai ter a variação na ementa. Para alguns é sala de aula escola e sala de aula no ensino fundamental, para outros é no ensino médio e aqui é na EJA, nesses exemplos, para a turma da EJA. Mas é sempre esse cotidiano, participação no cotidiano da escola e da sala de aula, só que agora essa escola e a sala de aula estão em processo de ensino remoto. O planejamento e realização de ações pedagógicas sempre está presente nas ementas dos estágios. Quando estiverem trabalhando com os professores orientadores, vocês vão estar participando disso e fazendo isso acontecer também em parceria, né, com esse orientador ou orientadora. E a abordagem de artigos na área da educação e ciências sobre experiências didáticas que podem ser em ciências ou biologia, no caso da EJA ou no caso do ensino fundamental e ciências, no ensino médio
biologia, para os alunos da biologia que estão fazendo ensino médio, enfim, mas sempre vamos ter essa abordagem de artigos na área da educação em ciências e ou biologia. E também a abordagem de outros aspectos emergentes que vão surgir das vivências no cotidiano escolar em ensino remoto, aspectos emergentes que já existem e que vão aparecer na forma dos seminários que eu vou apresentar para vocês já em seguida. Mas os objetivos também são os mesmos para todas as turmas de estágio, o que varia é a modalidade de ensino com as quais vocês vão estar trabalhando, mas sempre são esses aqui, o objetivo de refletir sobre questões importantes que envolvem as ações pedagógicas em como elas se aplicam àquela modalidade de ensino em que você está estagiando. Aqui nesse exemplo é a EJA. Questões importantes que envolvem as ações pedagógicas. E analisar aspectos da produção acadêmica na área da educação, vivenciar o cotidiano daquela modalidade de ensino já adaptado ao ensino remoto, a modalidade de ensino que você está estagiando. Então, vivenciar o cotidiano do ensino fundamental ou do ensino médio da EJA, adaptado ao ensino remoto. E preparar-se para a prática docente, munido de um conhecimento teórico prático. O que nós vamos estar fazendo é isso, né? Então, vamos ter uma parte teórica e uma parte prática dentro do ensino remoto. E isso está aqui no conteúdo programático. Vejam, nós temos seminários, um fórum permanente das vivências do estágio e atividades práticas pedagógicas sob orientação. O que é isso? Os seminários sou eu mesma que vou estar oferecendo para vocês. E a participação nesses seminários vai valer pontos. Só que eu estou fazendo de um jeito, que eu já vou explicar lá quando chegar no roteiro das atividades, estou fazendo de um jeito que vocês possam assistir esses seminários a qualquer momento. Mas tem um período que eles vão estar disponíveis. São 5 seminários e os temas são esses aí, né? Estágios, primeiro é sobre estágios supervisionados e práticas educativas interdisciplinares. Vamos dar uma ênfase para a interdisciplinariedade nesse seminário. O segundo é planejamento educacional e currículo, alguns caminhos epistemológicos, não é apenas uma aula como eu sempre tenho dado, já trabalhei com vocês em outras disciplinas também, né? E eu sei que vocês também sempre têm tido oportunidade de trabalhar com outros professores em outras disciplinas, a questão do planejamento do currículo, mas aqui eu vou fazer uma outra abordagem. Por isso, alguns caminhos epistemológicos. E o terceiro seminário é em torno de políticas públicas, educação, direitos humanos e ações afirmativas. Vamos um pouco além de apenas as políticas públicas em si, que eu sei que também já foram estudadas em outras disciplinas, portanto é um outro recorte, uma outra maneira de falar sobre essa questão, porque envolve direitos humanos e ações afirmativas. O quarto seminário é o saber fazer docente em um período, uma perspectiva decolonial. Nós precisamos pensar sobre isso, e a interculturalidade e outras questões que envolvem saber fazer decolonial vêm sendo muito debatidas atualmente. E eu, pessoalmente, não tive muito tempo para trabalhar com vocês essa questão da perspectiva decolonial nas minhas disciplinas. Mas como é algo que eu tenho estudado bastante atualmente, eu achei que seria interessante incluir aqui. E o quinto seminário é Gestão Educacional, Etnoeducação e a Amazônia. Também, mais ou menos nessa linha da perspectiva decolonial, nós vamos pensar um pouco a etnoeducação no âmbito da Amazônia, que para nós é uma questão prioritária também. Para nós que estamos na UFPA, no estado do Pará, vamos pensar juntos sobre essa temática da etnoeducação e a Amazônia. E vejam, esse seminário sou eu que vou oferecer para vocês.
E já vou explicar como que vai funcionar o acompanhamento que vocês vão fazer desses seminários. Aí nós temos um fórum permanente das vivências de estágio, que aqui, de novo, como é um exemplo, né, da EJA, nesse caso aqui é para a EJA, mas quando vocês olharem esse plano de ensino de vocês, vocês vão ver lá, o pessoal do ensino fundamental é o Fórum Permanente das Vivências de Estágio no Ensino Fundamental. Os do ensino médio é o Fórum Permanente de Vivências de Estágio no ensino médio. Para cada uma dessas categorias de ensino, nós vamos ter um fórum permanente. Tem um fórum da EJA, um fórum do ensino médio e um do ensino fundamental. E esse fórum vai acontecer no Facebook, também já vou explicar como. E as atividades práticas pedagógicas sob orientação, cada um também com o seu professor, orientador ou mais do que um professor. E isso está incluído no roteiro das atividades, já chegamos lá. Aqui está também no plano de ensino, são as atividades em si e um cronograma, quais as datas que elas vão estar ocorrendo. Dia 24/6, esse nosso início, na quinta-feira, ao vídeo de apresentação do estágio supervisionado e o material complementar, que é o plano de ensino, e o roteiro das atividades, que são os seminários, o Fórum das Vivências e atividades práticas pedagógicas. Tudo isso está ficando disponível para vocês no Classroom. O vídeo de apresentação ele está publicado no canal do YouTube. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem, mas eu sugiro que já comecem por ele, senão vocês se perdem. Aqui é uma explicação importante, né, da nossa sequência de atividades. Aí em seguida, vejam, do dia 25/6, sexta-feira, a 30/6, quarta, vocês vão ter um tempo para localizar as suas oportunidades de estágio, entrar em contato com os professores orientadores ou professoras, e dentro disso eu vou postar no mural de cada turma algumas sugestões. Alguns professores que aceitam estagiários, com o contato deles por telefone e, na verdade, celular, provavelmente tem o WhatsApp, todos eles, eu acredito que sim. Então, contato por WhatsApp e por e-mail. Vou disponibilizar para vocês algumas sugestões, mas não significa que vocês não possam buscar em paralelo por outras possibilidades. É nesse período aqui, de 25/6 a 30/6, quarta-feira. E no dia 1º de julho, na quinta-feira da outra semana, já é a abertura do Fórum das Vivências do Estágio Supervisionado no Facebook. Esses fóruns já foram criados, já tem o endereço deles disponível nos roteiros que estão junto com essa aula aqui no Classroom, mas eu só vou abri-los, vou torná-los visíveis e públicos a partir dessa data aí, 1º de julho, porque aí vocês já vão ter tido o tempo de procurar seus estágios e me informar, tá? Eu preciso que vocês me informem quem são os professores que vão orientá-los, quem são as equipes que vocês formaram e com quais professores que vocês vão estar trabalhando. Aí no dia 1º/7 abre-se esse fórum das vivências, vocês vão ver que vocês podem publicar no fórum no momento que vocês quiserem ao longo de todo o estágio a partir desse 1º de julho. E os seminários, eles acontecem espaçadamente. Dia 5/7, uma segunda-feira, tem o seminário 1, estágios supervisionados e práticas educativas interdisciplinares, conforme eu já expliquei. No dia 15/7, uma quinta-feira, o seminário 2, do planejamento educacional e currículo, alguns caminhos epistemológicos. Dia 27 de julho, uma terça-feira, o seminário 3, sobre políticas públicas em educação, direitos humanos e ações afirmativas. Dia 5/8, numa quinta-feira, o seminário 4, o saber fazer docente em perspectiva decolonial. E no dia 16 de agosto, uma segunda-feira, o seminário 5 e último seminário,
que é a gestão educacional, etnoeducação e a Amazônia. No dia 17/8, uma terça-feira, é o encerramento do Fórum das Vivências de Estágio. Portanto, nós temos esse período aí. Nesse momento eu fecho, arquivo os fóruns e eu só fico analisando internamente. É uma análise minha. Eu vou estar acompanhando o fórum o tempo todo e lendo as postagens de vocês, comentando, e peço que vocês também façam isso. Visitem o fórum, além de postarem, visitem as postagens dos colegas, comentem, demonstrem engajamento realmente. Vamos trocar ideias nesse fórum. Ele vai começar no dia 1º de julho e termina no 17 de agosto. Já falo mais sobre ele no roteiro de atividades. E só para concluir, entre 18 e 24/8 é a construção e a entrega do dossiê das atividades de estágio. Eu não estou chamando de memorial, vejam, estou chamando de dossiê, e vai ser diferente de um memorial. Já veremos como ele será. Só antes de chegarmos no roteiro das atividades, para concluir o plano de ensino, vejam aqui a metodologia, então a carga horária das disciplinas de estágio. No caso aqui da EJA, 90 horas, mas em ensino médio e ensino fundamental, 85 horas. Elas serão distribuídas em atividades de supervisão do estágio, é a minha parte, é o que eu estou propondo aqui para vocês nesse roteiro, atividades práticas de estágio sob a orientação de professores do ensino fundamental ou do ensino médio ou da EJA, cada um na sua turma. E as atividades da supervisão serão compostas então eu falei aqui, que essa carga horária ela vai estar distribuída em atividades da supervisão e atividades práticas do estágio. As atividades da supervisão, que serão os 5 seminários, eles serão síncronos, sendo oferecidos pela professora responsável, que sou eu mesma, através do Google Meet, mas eles poderão ser acompanhados de maneira assíncrona em vídeo gravado. Eu vou deixar disponível esses vídeos. Quem não puder estar presente no momento em que os seminários estarão sendo transmitidos, assiste pelo vídeo gravado. E aos mesmos seminários, eu vou divulgar sempre qual o horário que vai estar acontecendo e para todas as turmas. Pode participar naquele horário ou então assistir por vídeo gravado, porque o vídeo gravado dos seminários também vai ser disponibilizado na sala do Classroom de todas as turmas de estágio. E também faz parte das atividades de supervisão o fórum permanente no Facebook, dentro do qual cada aluno ou aluna deverá postar 5 vivências ao longo do estágio. Aqui é aquela nossa troca, a discussão das vivências. E quando nós estávamos no estágio presencial, nós fazíamos juntos na sala de aula. Cada equipe contava as vivências, o que estava acontecendo no estágio, e uma escutava a outra, trocavam ideias, e por isso eu criei essa ideia do fórum no Facebook, para que todos possam acompanhar as vivências uns dos outros e discutir ali também. As atividades práticas, por sua vez, que são aquelas que deverão ser acompanhadas pelo professor ou professora da rede pública ou privada de ensino, e elas têm que ser apresentadas no fórum, portanto, são essas vivências do Facebook ao longo do estágio, em forma de dossiê no final do estágio. Bom, fora isso, plano de ensino, aulas gravadas, roteiros, todos os materiais complementares, tudo o que for preciso usar na disciplina vão estar disponíveis na sala de aula virtual do Classroom. E vai haver um atendimento constante da professora supervisora, que sou eu, através de e-mail e WhatsApp, para esclarecer, para orientar, tá? Sempre disponível. As avaliações dessa disciplina, a participação nos seminários do estágio vale 2,5 pontos. As vivências no fórum do Facebook valem também 2,5 pontos. E o dossiê das atividades de estágio vale 5 pontos. Somatória, temos 10 pontos. E agora eu entro no roteiro de atividades para que vocês possam entender melhor como que elas vão funcionar.
que são os seminários, o Fórum das Vivências e as atividades práticas pedagógicas sob a orientação do professor ou professora da escola. Para começar com os seminários, já mostrei para vocês que eles serão 5 seminários e junto com cada seminário vai ter um formulário de presença com algumas perguntas sobre o conteúdo desses seminários. Essas perguntas elas vão ser sempre direcionadas para aquele estágio específico que cada um de vocês está fazendo. Portanto, haverá um formulário de presença que é universal, que vale para todos, mas as perguntas elas direcionam as respostas de acordo com o estágio que cada um de vocês está fazendo, né? Se é ensino fundamental, médio ou EJA. Então, cada participação nesses seminários, quando devidamente comprovada através do preenchimento do formulário, desses formulários de presença do Google, vai valer meio ponto na nota, cada participação. Então, vezes 5, porque são 5 seminários, nós temos 2,5 pontos. É uma maneira que eu achei de estimular vocês a participarem dessa parte, que é uma parte teórica. Que muitas vezes a gente disponibiliza as aulas pelo Google Meet, grava elas e deixa os vídeos no Classroom e eu tenho visto que poucos alunos assistem. Aí assim a gente vai estar estimulando a participação de vocês nesses seminários. E os seminários podem ser acompanhados, conforme eu já falei, simultaneamente a sua transmissão ou por vídeo gravado. E esse vídeo gravado vai ficar disponível no mural da sala virtual do Classroom, com o formulário de presença também disponível. É possível assistir a qualquer momento, só que vejam esse último item, cada vídeo gravado de seminário vai ficar disponível até a exibição de um novo seminário. É só um período que fica disponível, você tem que prestar atenção nisso. Depois não vai mais estar disponível o formulário de presença. O vídeo pode até ficar lá, continuar disponível, mas não vai mais ter o formulário de presença, não vale mais pontos. Portanto, prestem atenção nesse detalhe. Eu botei um exemplo. O seminário 1 será apresentado no dia 5 de julho, simultaneamente. Quem assistiu simultaneamente já vai ter disponível no Classroom o formulário de presença. Entra lá, já responde ele, são perguntas simples e já garante o seu meio ponto. No dia 5/7. Mas ele vai ser gravado e disponibilizado na sala do Google Classroom até dia 14 de julho. Porque no dia 15 de julho já vai ser apresentado o seminário 2. Então, sempre até um dia antes da data do próximo seminário ainda está disponível esse formulário de presença. E assim por diante, todos, assim vai ser com todos. Aqui nós temos o Fórum das Vivências de Estágio e ele vai funcionar assim, se já tiver conta no Facebook, é só acessar o fórum através do endereço que vai estar no roteiro das atividades e cada turma do estágio tem o seu próprio fórum. Tem um fórum para ensino fundamental, um para ensino médio e o fórum da EJA. Sempre para cada turma vai estar no seu roteiro o endereço do seu fórum. É só acessar o fórum. Quem não tiver conta do Facebook, cria uma. Tem aí o endereço para criar uma conta no Facebook. É rápido, simples, gratuito. Entrou na primeira página do fórum, tem um retângulo azul onde está escrito participar do grupo. É só clicar ali e aguardar até receber o acesso, porque eu preciso verificar que houve a solicitação do acesso. Não é toda hora que eu estou olhando no Facebook, mas o momento que eu vejo que foi solicitado acesso, eu libero. Eu não deixei aberto para todas as pessoas que quiserem. O grupo vai estar visível nesse período aí de 1º de julho a 17 de agosto para todos os públicos, mas para participar realmente tem que solicitar acesso, porque é um grupo nosso de estágio supervisionado. Por isso tem que pedir acesso realmente e aguardar até receber o acesso. E serão aceitas até 5 postagens de cada discente, de cada um de vocês.
elas devem ser feitas espaçadamente no período de 1º de julho a 17 de 8, de novo. Estamos enfatizando esse prazo aí. É assim, no começo de julho, já vai escolhendo, né, quais seriam as vivências que você individualmente gostaria. É individual essas vivências aqui, tá? Não é por equipe, não, é individual. Cada um individualmente escolhe 5 vivências e nesse período aí vai postando, posta uma de cada vez e espaçadamente no Facebook. Não faço uma postagem só com as 5 vivências. Cada postagem é uma vivência. E cada postagem deve descrever, em poucas palavras, uma vivência do estágio, sendo idealmente ilustrada com gravuras. Se sabem postar no Facebook com gravuras, é bem fácil. Bota o texto e ali embaixo, na parte inferior da sua postagem, aparecem alguns ícones. E tem um dos ícones que é inserir fotos ou vídeos. Ali vocês podem inserir gravuras. Usem gravuras para ficar ilustrado, para ficar bonito e interessante, mais atrativo o nosso fórum. Não é só texto. As gravuras dão uma cor, né? Tornam mais interessante para os olhos, para a visão, o nosso fórum. E a pontuação por postagem vai ser de meio ponto também, por isso são 5 postagens, 5 vezes meio, nós temos 2,5. É assim que vai funcionar. Nós temos 2,5 pontos para os seminários, participação em seminários, 2,5 pontos para o Fórum das Vivências. E atenção, eu coloquei em vermelho, é preciso que o nome de usuário do Facebook permita reconhecer quem é o aluno ou aluna na UFPA. Porque senão eu não vou saber de quem se trata. Né? Evite apelidos ou codinomes. Já existe uma regra dentro do Facebook sobre isso, mas eu sei que muitas pessoas quebram essa regra e acabam colocando apelidos, codinomes, nomes sociais. Mas é que é importante que eu reconheça quem é, né? que está postando. Se tiver um nome diferente no seu Facebook, coloca pelo menos ali junto da sua postagem aluna ou aluno e escreve o seu nome na postagem, dentro do corpo da postagem. E quanto às atividades práticas pedagógicas, elas devem ser feitas em equipes. Formem equipes de 3 ou 4 integrantes, busquem por um ou mais professores, professoras, que atuem na modalidade de ensino e que precisarão estagiar. Falem com esses professores, solicitem estágio. Já falei, vou estar sugerindo alguns nomes que são sempre nossos parceiros. Esses nomes eu vou sugerir com os contatos no mural do Classroom de cada turma de vocês. E cada equipe precisará, então, ajudar o professor orientador em 5 atividades práticas pedagógicas. O que podem ser essas práticas? Aulas remotas, talvez você possa conseguir uma regência ou ajudar o professor a montar alguma aula, algum planejamento, construção de materiais didáticos, correção de exercícios, etc. Podem ser diferentes atividades práticas pedagógicas, mas sob a orientação desse professor ou professora. E essas atividades deverão ser registradas por fotografias, por prints de tela, ou da forma que for possível registrar. Isso aqui pode ser links também. Se gravou uma aula, uma videoaula, o link do YouTube, onde está a aula. Enfim, a questão de como registrar as atividades a gente vai discutindo caso a caso. Como que a gente vai fazer, né? Podem surgir muitas especificidades aqui. Vai depender do que cada um vai estar desenvolvendo realmente. Mas vejam o item 5, os registros das atividades deverão compor o dossiê das atividades de estágio. Portanto, não é um memorial escrito. A parte escrita das vivências já vai estar lá no fórum do Facebook. Aqui é um dossiê com esses registros, vocês vão juntar. E esse dossiê ele pode ser por equipe mesmo, porque a equipe fez o estágio.
Aí vocês vão ter ali junto, assim, por exemplo, vocês construíram um material didático, fotografa, corrigiram exercícios, coloca print de tela com comentários do professor orientador ou o que for. Aí vocês vão juntar esse material e formar um dossiê. Esse dossiê ele deverá ser construído e entregue entre os dias 18 e 24 de agosto. E vejam o item 6 ser bem importante, junto com os registros das atividades, será preciso incluir uma declaração do professor orientador do estágio, comprovando que todos os membros da equipe participaram das mesmas. Eu vou disponibilizar para vocês um modelinho de declaração. Vou precisar disso, tá? Então é bom já conversar com os professores orientadores, mostrar como que vai funcionar e até vocês me passando contato, me mostrando com quem cada equipe vai estar trabalhando, eu mesma faço alguns contatos, reforço como que a gente está trabalhando. Isso também é um ponto bem importante. Alguns professores orientadores de estágio às vezes reclamam da ausência dos supervisores da universidade junto ali, né, do evento de estágio na escola em si. Não temos essa possibilidade de estarmos lá na escola por enquanto, mas faremos a nível de ensino remoto mesmo. É possível interagir e é importante que isso aconteça. Outra questão do estágio em si, dessa parte prática e pedagógica, pode-se realizar atividades com mais do que um professor. Tá? São 5 atividades. De repente consegue 2 com um professor, 3 com outro, não tem problema. A equipe pode fazer isso. Pode-se realizar atividades com mais do que um professor, mas tem que ter a declaração de cada um dos orientadores do estágio, devidamente assinada por eles. Mesmo que essa assinatura seja digital, mas tem que ter. E você fez 2 atividades com o professor, fez uma atividade com outro professor e mais 2 com outro, 3 professores, tudo bem. Mas tem que ter a declaração desses 3 professores indicando que os membros daquela equipe, os nomes dos membros, participaram dessas atividades. E a entrega do dossiê deve ser online, efetuada através da plataforma do Google Classroom em um local que virá a ser indicado em momento oportuno. Entreguem aqui seu dossiê, né? Vou abrir lá uma aula na aba Atividades, que é a aula para entrega do dossiê, dentro do prazo que foi estipulado. Cada atividade devidamente registrada e comprovada valerá 1 ponto para a equipe. Não vai ter diferença, tá? E portanto, vocês da equipe exijam uns dos outros esforço equivalente e cuidem para que o trabalho fique bem feito, para não sobrar para os outros membros da equipe, né? Que um não fez bem feito, aí sobra para os outros. Então, cada atividade devidamente registrada e comprovada valerá 1 ponto, vezes 5 pontos. E, por último, questões que apareçam ao longo do desenvolvimento do estágio que não estejam contempladas no presente roteiro devem ser discutidas comigo, que é eu, que sou a professora supervisora dos estágios, e deixo para vocês meu WhatsApp aberto e meu e-mail institucional, tá? Não usem outro e-mail, não. É esse aqui, institucional. Considerações finais para concluir a nossa aula. É importante que, mesmo sendo assim ensino remoto, que vocês procurem se sentir inseridos nesse ambiente educacional que é remoto agora, que é uma função do estágio. E aproveitem de tudo isso que foi proposto, os seminários, o fórum das vivências, as atividades prático-pedagógicas para desenvolver esse questionamento mesmo de práticas e ações, para impulsionar mudanças conceituais em vocês mesmos e se prepararem mais para a atuação profissional no campo de formação de cada um. Nós temos 2 grandes campos de formação aqui, né, nesses estágios, que é ciências naturais e ciências biológicas. E aqui eu coloquei LDB, PCNs, BNCC, tudo isso é exemplo da ação política sobre a educação. E o estágio também, ele
possibilita assim, que assimilemos melhor como isso funciona, né, na prática, como que isso interfere na prática dos professores, há uma necessidade de assimilar tudo isso. É um momento de observar, uma oportunidade de observá-los, observar esses exemplos da ação política sobre a educação, observá-los na situação concreta do cotidiano das escolas, no nosso caso atual, em ensino remoto, em situação de ensino remoto, em um momento que a sociedade está funcionando assim, devido à pandemia da Covid-19. E faço, mesmo sendo um ensino remoto, é algo que qualquer professor pode precisar vivenciar, como está acontecendo agora. Portanto, faz parte realmente da formação do professor. Não é a mesma coisa, né, que o presencial, mas faz parte também. Então, usem desse espaço para desenvolverem seu processo de ação, reflexão-ação. Ação, ao mesmo tempo, reflete, age de novo, ação, reflexão, ação, assim, o tempo todo isso é dinamicamente construtivo. E o cultivo de uma postura crítico-reflexiva. Isso é importante, tanto as duas coisas, né, são bases para a formação continuada. A ação, reflexão, ação e a postura crítico-reflexiva em que você está vendo como as coisas funcionam no ambiente educacional, como que as políticas elas influenciam e, na verdade, como que você, enquanto pessoa, enquanto profissional, consegue observar essas coisas acontecendo na situação concreta e se inserir dentro desse ambiente, atuar de uma maneira crítico-reflexiva. E então, o que vocês acharam? Talvez agora, nesse primeiro momento, não seja possível dizer com certeza, né, o que vocês acharam. Eu tenho certeza que isso só vai acontecer ao longo do processo de estágio supervisionado, porque são várias coisas que têm que ser consideradas. Vocês viram que tem atividades que têm relação com a minha parte, né, de supervisora dos estágios, mas o mais importante mesmo é a atuação de vocês junto com os professores orientadores. E eu vou procurar estar sempre por perto, inclusive interagindo com eles, com esses orientadores. Além, é claro, de estar sempre junto de vocês. E, nesse sentido, me coloco à disposição. Vocês têm aí disponível no Google Classroom o meu e-mail e, melhor ainda, o WhatsApp. O WhatsApp sempre prefiro para as nossas comunicações porque ele agiliza bastante. E vamos nos falando então. Ok? Qualquer coisa me procurem e eu também. Sempre que sentir necessidade, vou procurar vocês. Podem ter certeza. Um abraço e até o nosso próximo encontro.